Olá, meus queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no Fio de Esperança. A história de hoje é uma homenagem especial para nossos queridos ouvintes de Portugal, um agradecimento por nos acompanharem e estarem sempre tão ativos nos comentários. Espero de coração que gostem, e se não gostarem, podem dizer também. Todas as opiniões são muito bem-vindas. Elas nos ajudam a entender o que nosso público quer. Assim podemos ir melhorando a cada dia e trazer mais histórias que agradem a todos. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de cada um. Uma história sobre amor verdadeiro, preconceito familiar e a coragem de lutar pelo que realmente importa. Vocês vão conhecer Beatriz, uma herdeira milionária que sempre teve tudo na vida, mas nunca teve o que mais desejava. Até conhecer Miguel, seu motorista. Um homem simples, trabalhador, viúvo e pai dedicado. Entre eles, nasce uma paixão avassaladora. Mas quando a família tradicional de Beatriz descobre esse romance, as coisas tomam um rumo que ninguém esperava. Será que o amor deles será capaz de superar todas as barreiras sociais? Será que a família vai aceitar esse relacionamento? E o que acontece quando Miguel precisa fazer a escolha mais difícil da sua vida? Antes de começarmos, quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que comenta, que compartilha nossas histórias com os amigos e familiares. Vocês são a razão de eu estar aqui. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. E me conta aí nos comentários. O que vocês costumam fazer enquanto ouvem nossas histórias? Estão trabalhando, fazendo faxina no trânsito ou relaxando em casa? Eu adoro saber como vocês acompanham nossos encontros. Agora, preparem os corações porque nossa história está oficialmente começando. Beatriz era filha única de uma família muito rica do Porto. Seus pais Antônio e Isabel eram donos de um império que começou com uma fábrica de tecidos há muitos anos e foi crescendo até virar um negócio imenso, com prédios, investimentos e muito dinheiro. Antônio era daqueles homens sérios que acreditava que cada pessoa tinha seu lugar na vida e que misturar as coisas só dava problema. Isabel era a esposa perfeita para ele. Elegante, educada, sabia como se comportar em qualquer situação e esperava que todo mundo fizesse a mesma coisa. Aos 27 anos, Beatriz tinha voltado de Londres há 2 anos, onde estudou administração. Agora estava trabalhando na empresa da família, aprendendo como cuidar de tudo aquilo que um dia ia ser dela. Era uma moça bonita, inteligente, dessas que chama a atenção onde chega, mas se você olhasse bem nos olhos dela, dava para perceber uma tristeza escondida. Ela tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: roupas caras, carros importados, podia viajar para onde quisesse, mas não tinha o que mais queria na vida. Alguém que a amasse de verdade, não pelo dinheiro que tinha, mas por quem ela era de verdade. A rotina de Beatriz era sempre igual. Acordava cedo na mansão da família, tomava café sozinha porque os pais já tinham saído para trabalhar. Depois ia para o escritório onde passava o dia em reuniões, analisando números, tomando decisões sobre investimentos. À noite, quando voltava para casa, jantava com os pais conversando sobre negócios, eventos sociais que precisava comparecer, pessoas importantes que tinha que conhecer. Era uma vida cheia de compromissos, mas vazia de emoções de verdade. Beatriz sentia como se estivesse vivendo a vida que outros tinham planejado para ela, não a vida que ela queria viver. Foi por isso que Antônio decidiu contratar um motorista fixo para a filha. Uma moça da nossa posição não pode ficar dirigindo por aí sozinha, dizia ele. Além do mais, é questão de segurança e de status. Beatriz não gostou muito da ideia no começo. Gostava da liberdade de dirigir o próprio carro, mas acabou aceitando porque sabia que discutir com o pai sobre essas coisas era perda de tempo. Ele sempre conseguia um jeito de convencer ela de que estava fazendo aquilo para o bem dela. Miguel Ferreira tinha 31 anos e estava precisando muito daquele emprego. Era um homem alto, forte, com aquele tipo de beleza masculina que chamava a atenção, mesmo quando ele tentava passar despercebido.
Tinha olhos castanhos expressivos, cabelo escuro sempre bem cortado, e uma forma de se vestir simples, mas elegante. Tinha trabalhado como motorista para outras famílias ricas antes, então sabia como se comportar. Conhecia as regras não escritas desse mundo, onde ele prestava serviço, mas nunca ia fazer parte de verdade. A vida não tinha sido fácil para Miguel. 2 anos antes, tinha perdido a esposa, Ana, depois de uma luta longa contra o câncer. Mesmo com o sistema de saúde público em Portugal, ele tinha se endividado, tentando pagar tratamentos privados, medicamentos caros que o hospital não oferecia, viagens para clínicas especializadas em outros países. Fez tudo o que podia para salvar a mulher que amava, mas não foi suficiente. Agora criava sozinho a filha Carolina, uma menina de 6 anos, que era a coisa mais importante da vida dele, e ainda estava pagando as dívidas que ficaram daquela época difícil. Carolina era uma criança doce e esperta, que entendia mais das coisas do que uma menina da idade dela deveria entender. Ela sabia que o pai trabalhava muito para cuidar dela. Sabia que nem sempre tinham dinheiro para tudo o que ela queria, mas nunca reclamava. Era uma menina feliz apesar de tudo, cheia de energia e curiosidade, que adorava conversar com o pai sobre qualquer coisa. Miguel fazia questão de estar presente em todos os momentos importantes da vida dela, mesmo quando isso significava trabalhar ainda mais para compensar as horas perdidas. Quando Miguel soube da vaga para motorista da família Tavares, não pensou 2 vezes antes de se candidatar. O salário era bom, 1.200 euros por mês, o suficiente para pagar as contas, ir quitando as dívidas aos poucos e ainda sobrar um pouco para Carolina. Além disso, os Tavares tinham boa reputação como patrões. Tratavam bem os funcionários e pagavam em dia. Miguel precisava daquela estabilidade. Precisava de um emprego onde soubesse que ia poder ficar bastante tempo sem se preocupar. No dia da entrevista, Antônio gostou dele na hora. Miguel era educado, tinha boas referências dos empregos anteriores, dirigia bem e entendia qual era seu papel ali. "Você vai cuidar da minha filha como se fosse a coisa mais preciosa do mundo", disse Antônio durante a conversa, "porque para mim ela é exatamente isso." Miguel garantiu que ia fazer exatamente o que estava sendo pedido, que Beatriz ia estar sempre segura e bem cuidada. Era um trabalho que parecia perfeito para os 2 lados. Miguel ia ter a estabilidade que precisava e Beatriz ia ter alguém confiável para levá-la onde precisasse ir. Nenhum dos 2 imaginava que aquele acordo profissional simples ia se transformar em algo que mudaria a vida de todos eles para sempre. No primeiro dia de trabalho, Miguel chegou à mansão dos Tavares pontualmente às 7 da manhã, como tinha sido combinado. Estava nervoso, mas não deixou transparecer. Tinha vestido seu melhor terno, escuro e bem passado, sapatos engraxados e cabelo arrumado. Sabia que primeiras impressões eram importantes, especialmente quando se trabalhava para gente como os Tavares. Antônio o recebeu na entrada e o levou até a garagem, onde estava o carro que ele ia dirigir. Um BMW preto, modelo novo, impecável. "Este carro vale mais do que muita gente ganha em 2 anos", pensou Miguel, mas não disse nada, apenas ouviu as instruções que Antônio dava sobre horários, rotas e cuidados especiais. Quando Beatriz desceu para o café da manhã, Miguel a cumprimentou educadamente. "Bom dia, senhora, sou o Miguel, seu novo motorista." Ela respondeu com um aceno de cabeça e um bom dia baixo, quase sem olhar para ele. Naquele primeiro momento, Miguel pensou que ela era mais uma patricinha mimada, daquelas que tratam os funcionários como se fossem invisíveis. Beatriz, por sua vez, mal prestou atenção nele, estava com a cabeça cheia de problemas do trabalho e não estava com humor para fazer conversas de cortesia com o motorista novo. Os primeiros dias foram assim, bem formais e distantes. Miguel abria a porta do carro para ela. Esperava em silêncio enquanto ela trabalhava. A buscava nos horários marcados. Beatriz ficava sempre no banco de trás, mexendo no celular ou olhando pela janela. Raramente falava alguma coisa além de "pode ir" ou "obrigada". Ele achava que ela era fria e antipática. Ela achava que ele era mais um funcionário que estava ali só fazendo seu trabalho pelo salário no final do mês. Mas aos poucos,
as coisas começaram a mudar. Miguel era diferente dos outros motoristas que Beatriz tinha tido antes. Ele sempre chegava alguns minutos antes do horário. O carro estava sempre limpo e cheiroso. Ele conhecia bem as ruas do Porto e sempre escolhia o melhor caminho para evitar trânsito. Quando chovia, ele descia do carro com guarda-chuva para que ela não se molhasse. Quando ela esquecia alguma coisa no carro, ele sempre devolvia no dia seguinte. Eram pequenos gestos de atenção que ela começou a notar e a valorizar. Uma manhã, Beatriz estava visivelmente estressada por causa de uma reunião importante que tinha pela frente. Miguel percebeu pelo retrovisor que ela estava nervosa, mexendo nas mãos, suspirando. Desculpe a pergunta, senhora, mas está tudo bem? Precisa que eu pare em algum lugar antes da reunião? Ela ficou surpresa com a pergunta. Não estava acostumada que os funcionários se preocupassem com ela, além do trabalho deles. Não, obrigada. É só uma reunião complicada, respondeu. Tenho certeza de que vai correr tudo bem, disse Miguel com sinceridade. A senhora é muito inteligente, vai saber como resolver qualquer problema. Foi um comentário simples, mas que tocou Beatriz de uma forma que ela não esperava. Depois daquele dia, ela começou a reparar mais em Miguel. Notou que ele sempre usava uma aliança no dedo, mesmo sendo motorista solteiro segundo o currículo. Notou que tinha mãos fortes, seguras no volante, e uma voz calma quando falava no rádio com outros motoristas no trânsito. Começou a perceber que ele tinha um perfume masculino discreto, mas marcante, que ele mantinha sempre a postura ereta enquanto dirigia, que tinha um sorriso bonito nas raras vezes que sorria. Miguel também começou a observar Beatriz de forma diferente. Percebeu que por trás daquela frieza inicial, ela era uma pessoa solitária. Via que ela nunca falava ao telefone com amigas, nunca marcava encontros pessoais, sempre estava trabalhando ou em compromissos da família. Notou que ela era educada com todos os funcionários, nunca gritava ou destratava ninguém, mesmo quando estava estressada. Viu que ela sempre dizia obrigada. Quando ele abria a porta do carro, sempre perguntava se ele queria um cafezinho quando paravam em algum lugar. Os primeiros sinais de que alguma coisa estava mudando vieram depois de algumas semanas. Beatriz começou a sentar mais para frente no banco de trás, mais perto do banco do motorista. Começou a fazer pequenas conversas durante as viagens mais longas, perguntando sobre o trânsito, sobre o tempo, sobre lugares que passavam. Miguel respondia sempre com educação, mas começou a perceber que essas conversas estavam ficando menos sobre o trabalho e mais sobre coisas pessoais. Você mora no Porto há muito tempo? Perguntou ela um dia. Nasci aqui, senhora. Conheço a cidade inteira desde pequeno, respondeu Miguel. Pode me chamar de Beatriz, disse ela. Esse negócio de senhora me faz sentir velha. Miguel sorriu pelo retrovisor. Está bem, Beatriz. Era a primeira vez que ele falava o nome dela, e os dois sentiram que alguma coisa tinha mudado naquele momento, mesmo que não soubessem explicar o quê. As viagens começaram a ficar mais agradáveis. Beatriz descobriu que Miguel era uma pessoa interessante para conversar, que tinha opiniões sobre as coisas, que sabia contar histórias sobre a cidade e sobre a vida. Miguel descobriu que Beatriz não era a patricinha mimada que tinha imaginado, que ela trabalhava duro, que se preocupava com os funcionários da empresa, que tinha senso de humor e inteligência de verdade. Mas os dois sabiam que existiam limites que não podiam ser ultrapassados. Miguel nunca esquecia qual era sua posição ali. Sempre mantinha o respeito e a distância profissional. Beatriz, mesmo começando a gostar das conversas com ele, sabia que existiam regras sociais que sua família nunca ia aceitar que fossem quebradas. Ainda assim, sem que nenhum dos dois admitisse, eles começaram a esperar pelos momentos que passavam juntos no carro, começaram a reparar mais um no outro, começaram a sentir que existia uma conexão crescendo entre eles. Com o passar dos meses, as conversas no carro foram ficando cada vez mais íntimas e naturais. Beatriz descobriu que Miguel tinha perdido a esposa há 2 anos e que tinha uma filha pequena. Ele contou sobre a luta contra o câncer, sobre como foi difícil ver a pessoa que amava sofrendo, sobre como ainda estava pagando as dívidas dos tratamentos. Ela ficou tocada com a história. Viu nele uma força e uma dignidade
que raramente encontrava nas pessoas do seu círculo social. Deve ter sido muito difícil, disse ela com sinceridade. Foi, mas a gente aprende que a vida continua e que tem outras pessoas que dependem da gente, respondeu Miguel pensando na filha. Beatriz também começou a se abrir sobre sua vida. Contou sobre a pressão de ser a única herdeira, sobre como às vezes se sentia prisioneira das expectativas da família, sobre como era difícil saber se as pessoas gostavam dela de verdade ou só queriam se aproximar por causa do dinheiro. Às vezes tenho a impressão de que vivo a vida que os outros querem que eu viva, não a minha própria vida, confessou ela um dia, quando estavam presos no trânsito voltando de uma reunião. Miguel a olhou pelo retrovisor e viu uma vulnerabilidade nos olhos dela que nunca tinha visto antes. A senhora... Desculpe, a Beatriz tem direito de viver do jeito que quiser. Ninguém deveria ter que viver a vida dos outros. Foi nesse período que Beatriz começou a reparar de verdade na beleza física de Miguel. Ele era realmente um homem bonito, com aquele jeito másculo, mas delicado ao mesmo tempo. Tinha ombros largos que preenchiam bem o terno, mãos grandes e fortes que ela ficava observando segurarem o volante com tanta segurança. Quando ele falava, ela prestava atenção não só nas palavras, mas no som da voz dele, grave e tranquila. Quando ele sorria, que acontecia mais frequentemente agora, ela sentia uma coisa estranha no estômago, uma sensação que não sentia há muito tempo. Miguel também não conseguia mais ignorar o quanto Beatriz era uma mulher atraente. Ela tinha uma beleza natural que dispensava muita maquiagem, cabelo sempre arrumado, mas não artificial, roupas elegantes que mostravam que ela tinha classe. Mas o que mais o atraía nela era a inteligência, a forma como falava sobre o trabalho, como se preocupava com os funcionários da empresa, como era educada com todo mundo. Começou a reparar no perfume que ela usava, delicado, mas marcante, que ficava no ar do carro depois que ela saía. Começou a esperar pelos momentos em que os olhos deles se encontravam pelo retrovisor, e quando isso acontecia, sentia que alguma coisa elétrica passava entre eles. As coisas começaram a esquentar de verdade numa tarde de chuva forte em novembro. Eles estavam voltando de uma reunião fora da cidade, quando o tempo fechou de repente. Miguel teve que encostar o carro porque a chuva estava tão intensa que não dava para enxergar a estrada. Vamos ter que esperar passar um pouco, disse ele, ligando o pisca-alerta. Eles ficaram ali, no carro parado, ouvindo o barulho da chuva no teto, numa intimidade que nunca tinham experimentado antes. Beatriz estava sentada mais para frente do que o normal, quase encostada no banco do motorista, e Miguel podia sentir o calor do corpo dela, o cheiro do perfume dela mais forte do que nunca. Obrigada por cuidar tão bem de mim todos esses meses, disse Beatriz de repente numa voz mais baixa que o normal. É meu trabalho, respondeu Miguel, mas sua voz também saiu diferente, meio rouca. Não é só trabalho e a gente sabe disso, disse ela. E quando Miguel se virou para olhar para ela, viu que Beatriz estava olhando diretamente nos olhos dele, não pelo retrovisor, mas de verdade. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, eles ficaram se olhando em silêncio, sentindo a tensão sexual que vinha crescendo há meses finalmente vir à tona. Miguel foi o primeiro a desviar o olhar. Beatriz, a gente não pode... Isso não é certo, disse ele, mesmo sentindo que seu corpo estava dizendo o contrário. Por que não é certo? Perguntou ela, se inclinando um pouco mais para frente. Porque eu sou seu funcionário, porque a gente vive em mundos diferentes, porque seu pai me mataria se soubesse que estou tendo esses pensamentos sobre você. Beatriz riu baixinho. Esses pensamentos? Que pensamentos? Ela estava provocando ele agora, e os dois sabiam disso. A chuva continuava caindo forte lá fora, criando uma bolha de intimidade dentro do carro. Miguel tentava se controlar, mas não conseguia parar de olhar para os lábios de Beatriz, para o jeito como ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa. Beatriz sentia o coração disparado no peito, uma mistura de nervosismo e excitação que não sentia há anos. Ela sabia que estava brincando com fogo, mas não conseguia parar. Miguel, eu sei que você sente a mesma coisa que eu, disse ela, colocando a mão no encosto do banco dele.
Toda vez que nossos olhos se encontram no retrovisor, toda vez que você fala meu nome, toda vez que está por perto, eu sinto uma coisa que nunca senti antes com ninguém. Miguel fechou os olhos por um momento, tentando recuperar o controle. Beatriz, você não entende. Se a gente começar isso, não vai ter volta. E quando der errado, eu vou perder meu emprego, vou perder meu sustento. Minha filha vai sofrer as consequências. E se não der errado? Perguntou ela. E se for a melhor coisa que já aconteceu na vida dos dois? Miguel abriu os olhos e olhou para ela de novo. Beatriz tinha se virado completamente para ele agora. Estava quase sussurrando, e ele podia ver no olhar dela que ela estava falando sério. Você não conhece minha família, disse ele. Eles nunca vão aceitar. Então a gente não conta para eles, respondeu ela sem hesitar. Pelo menos não agora, não ainda. A tensão no ar estava quase palpável. Miguel sabia que estava perdendo a batalha contra si mesmo, que todos os argumentos racionais do mundo não iam conseguir lutar contra o que estava sentindo por aquela mulher. Beatriz podia ver no olhar dele que ele estava quase cedendo, que a vontade era mais forte que o medo. Ela se inclinou mais um pouco até ficar bem perto do rosto dele, tanto que podia sentir a respiração dele. Eu sei que você quer, sussurrou ela. Eu sei porque eu também quero. E quero há meses. Miguel sentiu que ia enlouquecer se não fizesse alguma coisa. A chuva lá fora começou a diminuir, mas nenhum dos dois reparou. Estavam perdidos um no outro, naquele momento de tensão máxima, onde qualquer movimento poderia mudar tudo para sempre. Beatriz, disse Miguel numa voz quase inaudível, se a gente fizer isso agora, não vai ter volta. Eu sei, respondeu ela, e eu não quero que tenha volta. Foi nesse momento que Miguel perdeu completamente o controle. Ele se virou para ela, colocou a mão no rosto dela e a puxou para perto. Eles ficaram assim por alguns segundos, respirações misturadas, corações disparados, olhando um para o outro antes do inevitável acontecer. Quando os lábios deles se encontraram, foi como se o mundo inteiro parasse. O primeiro beijo foi suave, hesitante, como se os dois ainda não acreditassem que aquilo estava realmente acontecendo. Mas quando Beatriz suspirou baixinho contra a boca dele, Miguel perdeu toda a resistência que ainda tinha. Ele a puxou mais para perto, aprofundou o beijo, e ela respondeu com uma paixão que surpreendeu os dois. Era como se meses de tensão acumulada finalmente estivessem sendo liberados, como se todos os olhares trocados, todas as conversas carregadas de duplo sentido, toda aquela atração que vinham tentando negar, explodissem de uma vez só. Beatriz nunca tinha sentido nada parecido com aquilo. Os poucos relacionamentos que tinha tido antes eram frios, calculados, com homens do mesmo círculo social que ela, homens que pareciam mais interessados no sobrenome dela do que na pessoa que ela era. Mas Miguel a beijava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Ela podia sentir a força dele nas mãos que seguravam o rosto dela. Podia sentir a paixão contida que ele tinha tentado esconder por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ficaram ali ofegantes, olhando um para o outro sem saber o que dizer. Miguel estava em choque consigo mesmo. Não acreditava que tinha acabado de beijar a filha do patrão, a herdeira dos Tavares, dentro do carro da própria família. Beatriz estava com as bochechas coradas, os lábios inchados do beijo e um sorriso que Miguel nunca tinha visto no rosto dela antes. Meu Deus, murmurou Miguel passando as mãos pelo cabelo. O que é que a gente fez? Beatriz riu baixinho, ainda meio zonza com o que tinha acontecido. A gente se beijou, disse ela, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E foi incrível. Miguel olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido. Beatriz, você tem noção do que acabou de acontecer? Se alguém tivesse visto, se alguém descobrir... Ninguém viu, ninguém vai descobrir, interrompeu ela, colocando a mão no braço dele. A gente estava aqui sozinhos por causa da chuva. Foi só um momento. Mas os dois sabiam que não tinha sido só um momento. Tinha sido o início de alguma coisa que não ia mais conseguir parar. Miguel tentou recuperar a compostura,
Ajeitou o terno, ligou o carro, quando percebeu que a chuva tinha parado quase completamente. Beatriz, isso não pode acontecer de novo, disse ele, mas sua voz não tinha convicção nenhuma. Por que não? Perguntou ela, ainda com aquele sorriso nos lábios. Porque deu certo demais para parar agora. O resto da viagem até a mansão foi tenso, de um jeito completamente diferente. Agora não era mais a tensão de quem estava lutando contra a atração. Era a tensão de quem tinha provado do que queria e estava louco para provar de novo. Miguel tentava se concentrar no trânsito, mas podia sentir o olhar de Beatriz nele o tempo todo. Podia sentir que ela estava sorrindo mesmo sem olhar para ela. Beatriz, por sua vez, não conseguia parar de olhar para ele, para as mãos dele no volante, para o perfil masculino, para a boca que tinha acabado de beijar a dela com tanta paixão. Quando chegaram na mansão, Miguel desceu para abrir a porta do carro para ela como sempre fazia. Mas dessa vez, quando Beatriz saiu do carro, ela parou bem perto dele, tão perto que ele podia sentir o calor do corpo dela. Obrigada pela carona, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Até amanhã, Miguel. A forma como ela falou o nome dele fez com que ele sentisse um arrepio na espinha. Ela estava claramente provocando ele, e estava funcionando. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Miguel ficou deitado na cama, pensando no beijo, no perfume dela, no jeito como ela tinha suspirado quando ele a beijou. Sabia que estava entrando numa enrascada, que aquilo podia acabar muito mal para ele, mas não conseguia se arrepender do que tinha acontecido. Beatriz ficou na cama dela repassando cada segundo daqueles momentos no carro, tocando os próprios lábios, lembrando da sensação de ser beijada daquele jeito. Pela primeira vez em muito tempo, se sentia viva de verdade. No dia seguinte, a tensão entre eles estava ainda mais forte. Miguel chegou na mansão no horário de sempre, mas estava visivelmente nervoso. Beatriz desceu para o café da manhã com um vestido que ela sabia que ficava bem nela, com um sorriso que não conseguia esconder. Quando entraram no carro, ela se sentou mais para frente do que nunca, quase encostada no banco dele. "Dormiu bem?" perguntou ela, e havia uma malícia na voz que fez Miguel engolir em seco. "Mais ou menos", respondeu ele, tentando manter a voz firme. "Eu também não", disse ela. "Fiquei pensando numa coisa que aconteceu ontem." Miguel sabia exatamente do que ela estava falando, mas tentou se fazer de desentendido. "Ah, é? E no que você estava pensando?" Beatriz se inclinou para a frente, ficou bem perto do ouvido dele. "Estava pensando em como foi bom", sussurrou ela. "E em como eu quero que aconteça de novo." Miguel sentiu que ia perder o controle ali mesmo, no meio do trânsito. "Beatriz, você está brincando com fogo", disse ele numa voz rouca. "Eu sei", respondeu ela, "e estou adorando." A partir daquele dia, o jogo de sedução entre eles ficou constante. Beatriz provocava Miguel sempre que podia, com olhares, com comentários de duplo sentido, com toques acidentais quando ele abria a porta do carro para ela. Miguel tentava resistir, mas estava claramente perdendo a batalha. A atração entre eles era tão forte que qualquer pessoa que os visse juntos ia perceber que alguma coisa estava acontecendo. 2 semanas depois do primeiro beijo, eles estavam voltando de mais uma reunião quando Beatriz disse que precisava parar numa loja para comprar uma coisa. Miguel parou o carro em frente a uma loja pequena, numa rua mais deserta. Quando ela voltou, em vez de entrar no banco de trás, abriu a porta do passageiro da frente e se sentou ao lado dele. "O que você está fazendo?" perguntou Miguel, mas já sabia a resposta. "Quero ficar perto de você", disse ela simplesmente. Estavam numa rua vazia, ninguém por perto, e a tensão sexual entre eles estava insuportável. Miguel olhou para ela e viu o desejo nos olhos dela, o mesmo desejo que ele estava sentindo e tentando controlar há semanas. "Beatriz", disse ele numa voz carregada de emoção, "se você não parar com isso, eu vou fazer alguma coisa que a gente vai se arrepender." "E se eu não quiser parar?" perguntou ela, colocando a mão na coxa dele. Miguel fechou os olhos, sentindo que estava perdendo completamente o controle. "Então a gente vai ter que assumir as consequências", disse ele, se virando para ela com um olhar que prometia muito mais do que apenas outro beijo.
Foi numa quinta-feira de manhã que tudo mudou de vez. Miguel estava esperando Beatriz sair para o trabalho quando recebeu uma ligação da escola da Carolina. A menina tinha passado mal durante a aula e precisava ser buscada imediatamente. Ele ficou desesperado. Não sabia o que fazer. Não podia abandonar Beatriz sem motorista, mas também não podia deixar a filha doente na escola sozinha. Quando contou para Beatriz o que estava acontecendo, ela não hesitou nem um segundo. Vamos buscar ela agora, disse sem pensar duas vezes. Miguel tentou protestar. Disse que podia chamar um táxi para Beatriz e ir buscar Carolina depois, mas ela não quis nem ouvir. Miguel, sua filha está passando mal. Ela é prioridade. Vamos buscar ela e depois a gente vê o resto. Durante o caminho até a escola, Miguel estava visivelmente nervoso. Não era só pela filha doente, era também porque Beatriz ia conhecer Carolina, ia ver essa parte da vida dele que ele sempre manteve separada do trabalho. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou ele. Carolina vai fazer 1 milhão de perguntas, ela é muito curiosa. Beatriz sorriu, tocou o braço dele carinhosamente. Eu quero conhecer ela. Ela é importante para você. Então, é importante para mim também. Quando chegaram na escola, Carolina estava sentada na enfermaria com uma cara tristinha, mas ficou toda animada quando viu o pai. Papai! Gritou ela, correndo para os braços dele. Miguel a pegou no colo, verificou se ela estava com febre e perguntou onde doía. A menina explicou que tinha dor de barriga e que a professora tinha mandado ela para a enfermaria. Enquanto isso, Beatriz observava a interação entre pai e filha com o coração apertado de emoção. Carolina, esta é a Beatriz, disse Miguel, se virando para apresentá-las. Ela trabalha comigo. Carolina olhou para Beatriz com aquela curiosidade típica de criança, sem nenhuma timidez. Oi, disse ela com um sorriso. Você é bonita. É namorada do meu pai? Miguel ficou vermelho na hora, mas Beatriz riu da espontaneidade da menina. Obrigada pelo elogio, Carolina. Eu sou amiga do seu pai. No carro a caminho de casa, Carolina não parou de falar. Contou para Beatriz sobre a escola, sobre as amigas, sobre como o pai fazia o melhor macarrão do mundo, sobre como eles assistiam filmes juntos no fim de semana. Miguel ia dirigindo e ouvindo a filha tagarelar, preocupado com o que Beatriz estava pensando de toda aquela situação. Mas quando olhou pelo retrovisor, viu que ela estava sorrindo, genuinamente interessada no que Carolina estava falando. Papai, a Beatriz pode almoçar com a gente hoje? Perguntou Carolina de repente. Miguel quase engasgou. Carolina, a Beatriz tem coisas importantes para fazer. Ela não pode... Eu adoraria almoçar com vocês, interrompeu Beatriz, surpreendendo Miguel. Se você não se importar, claro. Miguel olhou para ela pelo retrovisor, viu que ela estava falando sério e sentiu uma emoção estranha tomar conta do peito. O apartamento de Miguel era pequeno, mas aconchegante, limpo e bem cuidado. Beatriz ficou tocada ao ver as fotos da família espalhadas pela sala, os desenhos de Carolina colados na geladeira, os brinquedos organizados num canto. Era um lar de verdade, cheio de amor, mesmo sendo simples. Que casa acolhedora, disse ela sinceramente. A Carolina tem muita sorte de ter um pai como você. Durante o almoço, Carolina entreteu Beatriz com histórias da escola e perguntou 1000 coisas sobre a vida dela. Você mora numa casa grande? Você tem filhos? Por que você não é casada se é tão bonita? Miguel tentava repreender a filha pelas perguntas indiscretas, mas Beatriz respondia tudo com paciência e carinho, como se conhecesse Carolina há anos. O momento que mais tocou Beatriz foi quando Carolina começou a se sentir mal de novo, e Miguel imediatamente parou tudo para cuidar dela. Ele mediu a temperatura, deu remédio, colocou uma compressa fria na testa da menina, ficou ali do lado dela até ela se sentir melhor. Beatriz viu nele uma ternura, um cuidado paterno que a fez se apaixonar ainda mais. Este homem não era só bonito e desejável, ele era um pai incrível, protetor, carinhoso. Papai, você gosta da Beatriz? Perguntou Carolina quando estava se sentindo melhor, deitada no sofá com a cabeça no colo do pai. Miguel ficou sem saber o que responder.
Olhou para Beatriz, que estava sentada na poltrona ao lado. "Por que você está perguntando isso?" disse ele, tentando desviar do assunto. "Porque você fica diferente quando ela está aqui", respondeu a menina com aquela honestidade de criança. "Você fica mais feliz." Beatriz sentiu o coração disparar com aquela observação inocente. Era verdade que Miguel parecia diferente quando estavam juntos, mais relaxado, mais ele mesmo. E ela também se sentia diferente, mais leve, mais feliz do que tinha se sentido em muito tempo. Estar ali naquele apartamento simples, cuidando de uma criança doente, se sentia mais real do que qualquer jantar em restaurante caro ou evento social que já tinha frequentado. Quando Carolina melhorou e voltou a brincar, Miguel e Beatriz ficaram conversando na cozinha enquanto ele lavava a louça. "Obrigado por ter ficado", disse ele. "Você não precisava fazer isso." "Eu quis fazer", respondeu ela. "Carolina é uma menina incrível, Miguel. Você fez um trabalho maravilhoso criando ela." Miguel parou de lavar a louça e olhou para ela. "Às vezes tenho medo de não estar sendo suficiente, de ela estar sentindo falta de uma mãe." "Ela não está sentindo falta de nada", disse Beatriz com convicção. "Ela tem todo o amor que precisa. Você pode ver isso no jeito como ela olha para você, como fala de você. Ela te adora." Miguel sentiu os olhos marejarem. Não estava acostumado a receber elogios sobre como criava a filha, especialmente de alguém como Beatriz, que podia ter qualquer coisa na vida. Foi naquele momento, vendo Miguel com lágrimas nos olhos por causa da filha, que Beatriz teve certeza absoluta de que estava apaixonada. Não era só atração física, não era só a emoção do proibido. Era amor de verdade, profundo, o tipo de amor que ela nunca tinha sentido por ninguém antes. Ela queria fazer parte daquela vida, queria cuidar deles dois, queria ser família. "Miguel", disse ela, se aproximando dele, "eu não quero mais fingir que isso é só trabalho." Ele a olhou, viu a seriedade nos olhos dela. "Eu também não", admitiu ele finalmente. "Mas você sabe que não vai ser fácil." "Eu sei", disse ela, "mas algumas coisas na vida valem a pena lutar por elas." E quando ele a beijou ali na cozinha, com Carolina brincando na sala ao lado, os dois souberam que não havia mais volta. Depois daquele dia na casa de Miguel, o relacionamento entre eles mudou completamente. Não era mais só atração ou paixão, era amor declarado, assumido pelos dois, mesmo que ainda fosse segredo para o resto do mundo. Eles começaram a trocar mensagens durante o dia, pequenos textos carinhosos que faziam os dois sorrirem no meio de reuniões importantes. Miguel mandava fotos de Carolina para Beatriz, que sempre respondia com emojis de coração. Beatriz contava para ele sobre o dia no escritório, desabafava sobre as pressões da família, e ele sempre tinha palavras de carinho e apoio. As viagens de carro ficaram ainda mais íntimas. Agora Beatriz sempre sentava no banco da frente, e eles não disfarçavam mais os toques carinhosos, as mãos que se encontravam quando ele passava a marcha, os beijos rápidos quando paravam no sinal vermelho. Era como se fossem um casal normal apaixonado, que podia demonstrar o que sentia sem se esconder. 2 semanas depois de conhecer Carolina, Beatriz disse que os pais iam viajar para Lisboa durante o fim de semana para resolver uns negócios. Iam ficar na mansão só ela e os empregados, que normalmente saíam cedo nos sábados e só voltavam na segunda de manhã. Quando contou isso para Miguel, os dois entenderam imediatamente o que aquilo significava. Iam ter a chance de ficar sozinhos de verdade, sem pressa, sem medo de serem descobertos. "Você quer vir jantar comigo no sábado?" perguntou ela, mas a pergunta carregava muito mais do que apenas um convite para jantar. Miguel olhou para ela e viu no olhar dela o mesmo desejo que ele estava sentindo há semanas. "Carolina vai ficar com a minha cunhada", disse ele. "Eu posso passar a noite toda com você." A forma como ele disse aquilo fez Beatriz sentir uma onda de calor pelo corpo inteiro. No sábado à noite, Miguel chegou na mansão dos Tavares com o coração disparado. Tinha tomado banho, usado sua melhor roupa, comprado flores para ela. Sabia que aquela noite ia mudar tudo entre eles, que depois disso não ia mais conseguir fingir que eram só patroa e funcionário. Beatriz abriu a porta pessoalmente,
Estava usando um vestido simples, mas elegante, cabelo solto, um sorriso nervoso, mas feliz. A mansão estava silenciosa, só eles dois, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Beatriz tinha preparado um jantar simples na cozinha. Nada muito elaborado, porque sabia que nenhum dos dois estava realmente preocupado com a comida. Eles jantaram conversando sobre coisas triviais, mas a tensão sexual era quase palpável. Cada olhar, cada sorriso, cada toque acidental das mãos estava carregado de significado. "Você está nervosa?" perguntou Miguel quando terminaram de jantar. "Um pouco", admitiu ela. "E você?" "Também", disse ele se aproximando dela. "Mas é um nervosismo bom." Ele colocou as mãos no rosto dela, olhou nos olhos dela com uma intensidade que fez Beatriz tremer. "Tem certeza de que é isso que você quer? Porque depois que acontecer não vai ter volta para nós." "Eu nunca tive tanta certeza de uma coisa na minha vida", respondeu ela, se aproximando mais dele. "Eu te amo, Miguel. Eu amo você. Amo a Carolina. Amo a vida que vocês têm. Eu quero fazer parte disso." Quando ela disse que o amava, Miguel sentiu como se o coração fosse explodir no peito. "Eu também te amo", disse ele. "Mais do que imaginei que fosse possível amar alguém de novo." Eles se beijaram ali mesmo na cozinha, mas dessa vez foi diferente de todos os beijos anteriores. Era mais profundo, mais intenso, carregado de amor e desejo em partes iguais. Miguel a pegou no colo e a levou para o quarto dela, subindo as escadas devagar, parando para beijá-la em cada degrau. Beatriz tinha o coração disparado, mas não era medo, era expectativa, era a certeza de que estava fazendo a coisa certa. O quarto dela era enorme, luxuoso, mas naquele momento, a única coisa que importava era eles dois. Miguel a colocou no chão delicadamente, como se ela fosse feita de cristal. "Você é a mulher mais linda que eu já vi", disse ele, olhando para ela como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de emoção pura. Nunca ninguém tinha olhado para ela daquele jeito, como se ela fosse um tesouro. Eles se amaram com uma paixão que surpreendeu os dois. Era como se tivessem esperado a vida inteira por aquele momento, como se fossem feitos um para o outro. Miguel era gentil, mas intenso, cuidadoso, mas apaixonado. Beatriz se entregou completamente, sem reservas, sem medos. Pela primeira vez na vida, se sentiu completa, se sentiu amada de verdade. Depois ficaram deitados, abraçados, conversando baixinho na escuridão do quarto. Miguel acariciava o cabelo dela, ainda não acreditando que aquilo tinha acontecido de verdade. "O que é que a gente fez?", disse ele, mas estava sorrindo. "A gente se encontrou", respondeu Beatriz, beijando o peito dele. "Finalmente se encontrou." Eles ficaram acordados até de madrugada, conversando, se beijando, fazendo planos para o futuro, mesmo sabendo que não ia ser fácil. Miguel contou sobre os sonhos que tinha para Carolina, sobre como queria dar uma vida melhor para ela. Beatriz falou sobre como queria mudar algumas coisas na empresa, sobre como queria fazer a diferença no mundo, além de só ganhar dinheiro. "Eu sei que meus pais vão surtar quando souberem da gente", disse Beatriz. "Eles vão tentar nos separar." "E se eles conseguirem?", perguntou Miguel com medo da resposta. "Eles não vão conseguir", disse ela com convicção, "porque eu escolho você. Escolho você e a Carolina. Escolho essa vida que vocês me oferecem. Não me importa o que eles digam." Na manhã de domingo, Miguel teve que ir embora cedo para buscar Carolina na casa da cunhada. Quando se despediram na porta da mansão, os dois sabiam que tudo tinha mudado entre eles para sempre. Não eram mais patroa e funcionário brincando com a possibilidade de algo mais. Eram um casal apaixonado que tinha acabado de descobrir o que era o amor verdadeiro. "Eu te amo", disse Beatriz antes dele entrar no carro. "Também te amo", respondeu ele. "E agora, o que é que a gente faz?" "Agora a gente luta pelo nosso amor", disse ela. "Custe o que custar." Miguel sorriu, deu um último beijo nela e foi embora, sabendo que tinha encontrado na vida dele a mulher que queria para sempre.
Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Beatriz e Miguel. Eles tinham criado uma rotina secreta que funcionava perfeitamente. Durante o dia eram profissionais, ele dirigia, ela trabalhava, mantinham as aparências diante dos outros funcionários e da família. Mas quando estavam sozinhos no carro, eram um casal apaixonado, trocando carinhos, planejando encontros, vivendo aquele amor que crescia a cada dia. Miguel tinha arranjado uma desculpa para Carolina ficar na casa da cunhada algumas noites por semana. Disse que precisava fazer umas horas extras no trabalho. A menina não desconfiou de nada, até gostava de passar tempo com os primos. Nessas noites, ele e Beatriz se encontravam no apartamento dele ou na mansão quando os pais dela não estavam. Jantavam juntos, assistiam filmes abraçados no sofá, conversavam sobre tudo e sobre nada. Se amavam com uma paixão que parecia crescer a cada encontro. Beatriz descobriu um lado da vida que nunca tinha conhecido antes. Aprendeu a cozinhar pratos simples que Miguel gostava, descobriu o prazer de fazer compras no supermercado normal, em vez de ter tudo entregue em casa. Se divertia ajudando Miguel a arrumar o apartamento pequeno. Era uma vida simples, mas era real. Era deles. Era o que ela sempre tinha sonhado sem saber. Miguel, por sua vez, estava vivendo um conto de fadas. Não só tinha encontrado uma mulher que o amava de verdade, mas tinha encontrado alguém que também amava Carolina como se fosse filha. Beatriz sempre perguntava sobre a menina, mandava presentes discretos, ajudava Miguel a escolher roupas para ela. Um dia, quando Carolina perguntou se podia chamar Beatriz para brincar, Miguel sentiu o coração apertado de emoção. Os encontros com Carolina eram sempre especiais. Beatriz inventava desculpas para aparecer no apartamento de Miguel quando a menina estava lá. Trazia trabalho para ele assinar ou dizia que estava passando por ali e resolveu dar uma olhada. Carolina sempre ficava super animada quando via Beatriz. Corria para abraçar ela. Mostrava os desenhos novos que tinha feito. Contava sobre a escola. Para qualquer pessoa que visse, pareciam uma família feliz. Beatriz, você vai ser minha mãe um dia? Perguntou Carolina uma tarde, com aquela espontaneidade de criança. Miguel quase engasgou com o café, mas Beatriz respondeu com naturalidade. Eu adoraria isso, Carolina, mas essas coisas são complicadas para os adultos. Por que são complicadas? Insistiu a menina. Porque vocês se gostam, eu vejo isso. Miguel e Beatriz trocaram um olhar carregado de significado. Era impressionante como uma criança conseguia ver as coisas de forma tão simples. Durante esse período, eles também começaram a fazer planos mais concretos para o futuro. Miguel estava estudando à noite, fazendo um curso de gestão empresarial online, porque queria ser mais do que apenas um motorista. Eu quero merecer você, dizia ele. Quero poder te oferecer uma vida melhor. Beatriz sempre protestava. Dizia que ele já merecia tudo e mais um pouco, mas secretamente ficava orgulhosa da determinação dele. Beatriz também começou a pensar em como contar para os pais sobre o relacionamento. Sabia que não ia ser fácil, que eles iam reagir mal no início, mas tinha a esperança de que, com o tempo, eles fossem aceitar Miguel. Eles vão ver como você me faz feliz, dizia ela. Vão perceber que você é um homem bom, trabalhador, que me ama de verdade. Como eles não vão aceitar isso? Eles chegaram até a discutir a possibilidade de Miguel largar o emprego de motorista e procurar outra coisa, para que pudessem assumir o relacionamento sem a complicação da hierarquia patrão-funcionário. Mas Miguel ganhava bem ali, tinha estabilidade, e trocar isso por uma incerteza não parecia a escolha mais sensata naquele momento. Durante esse tempo feliz, eles criaram pequenos rituais que eram só deles. Miguel sempre levava flores para Beatriz às sextas-feiras. Dizia que era para comemorar mais uma semana que tinham conseguido ficar juntos sem ninguém descobrir. Beatriz sempre deixava bilhetinhos carinhosos no carro para ele encontrar. Pequenas declarações de amor que faziam Miguel sorrir o dia inteiro. Eles tinham músicas especiais, lugares especiais, piadas internas que só eles entendiam. O sexo entre eles era incrível, uma conexão física que refletia a conexão emocional que tinham.
Miguel adorava o corpo de Beatriz, a pele macia, o perfume que ela usava, o jeito como ela suspirava quando ele a tocava. Beatriz se sentia uma mulher de verdade nos braços dele, desejada, amada, completa. Eles faziam amor com uma paixão que surpreendia os dois, como se a cada vez descobrissem algo novo um no outro. Mas por baixo de toda essa felicidade, havia sempre uma tensão constante, o medo de serem descobertos. Miguel verificava o celular obsessivamente para ter certeza de que não tinha mensagens comprometedoras na hora errada. Beatriz inventava desculpas elaboradas para explicar por que estava saindo de casa ou chegando tarde. Eles desenvolveram um código próprio para se comunicar na frente de outras pessoas, olhares e gestos que só eles entendiam. Às vezes tenho medo de que isso seja bom demais para ser verdade, confessou Miguel uma noite, enquanto estavam deitados na cama dela. Tenho medo de acordar um dia e descobrir que foi tudo um sonho. Não foi sonho, disse Beatriz, beijando o peito dele. Isso aqui é real. O que a gente sente é real. E a gente vai encontrar um jeito de fazer dar certo. Você tem certeza? Perguntou ele. Absoluta, respondeu ela, porque eu não vou desistir de você. Nunca. Era essa certeza, essa determinação que Beatriz tinha, que dava força para Miguel continuar acreditando que eles tinham futuro juntos. Mesmo sabendo que a tempestade ia chegar uma hora ou outra, eles aproveitavam cada momento de felicidade como se fosse o último, construindo memórias que iam sustentar eles quando as coisas ficassem difíceis. A descoberta aconteceu de uma forma que nenhum dos dois esperava. Era uma terça-feira de manhã normal. Miguel estava levando Beatriz para uma reunião importante no centro do porto quando o carro quebrou no meio do caminho. Eles pararam num posto de gasolina para Miguel verificar o que estava acontecendo. E enquanto ele mexia no motor, Beatriz ficou do lado de fora conversando com ele. Estavam relaxados, acostumados com aquela intimidade, e quando Miguel conseguiu resolver o problema, Beatriz se aproximou dele para dar um beijo rápido de parabéns, como fazia sempre quando estavam sozinhos. O que eles não viram foi que no carro ao lado estava Conceição, uma amiga antiga de Isabel que conhecia a família Tavares há décadas. A mulher ficou boquiaberta ao ver a cena. A herdeira dos Tavares beijando o motorista da família como se fossem um casal apaixonado. Conceição esperou eles irem embora e imediatamente ligou para Isabel. Querida, preciso te contar uma coisa muito séria sobre a Beatriz, disse ela, mal conseguindo conter a fofoca. Isabel recebeu a ligação no meio de uma reunião e quase desmaiou quando ouviu o que a amiga tinha visto. Não quis acreditar no início. Disse que devia ter sido um mal-entendido, que Conceição tinha visto errado. Mas a mulher insistiu, disse que tinha visto perfeitamente, que inclusive tinha tirado uma foto discreta com o celular. Isabel, eles estavam se beijando como namorados. Aquilo não foi um erro, foi algo que claramente já vem acontecendo há um tempo. Quando Antônio chegou em casa naquela noite, Isabel já estava esperando ele com uma cara que ele conhecia bem. Era a cara de tempestade se formando. Precisamos conversar sobre nossa filha, disse ela antes mesmo dele tirar o casaco. Antônio sentiu o estômago apertar. Sabia que quando Isabel falava naquele tom, alguma coisa muito grave tinha acontecido. Ela contou tudo o que Conceição tinha visto, mostrou a foto no celular e Antônio sentiu a raiva subir pela cabeça como lava de vulcão. Que isso não pode estar acontecendo, disse ele caminhando de um lado para outro da sala. Nossa filha não pode estar se envolvendo com um funcionário. Com um motorista, Isabel. Você tem noção do escândalo que isso pode causar? Isabel estava igualmente furiosa, mas também preocupada com a reputação da família. O que é que a gente fez de errado na criação dela? Como ela pode estar fazendo uma coisa dessas? Eles decidiram confrontar Beatriz na mesma noite, mas de forma estratégica. Esperaram ela chegar do trabalho. Jantaram normalmente. Conversaram sobre assuntos triviais. Beatriz não desconfiou de nada. Estava até mais alegre que o normal, porque tinha passado o dia trocando mensagens carinhosas com Miguel. Foi só quando estavam tomando café, depois do jantar, que Antônio soltou a bomba. Beatriz, precisamos conversar sobre o Miguel, disse ele num tom que fez a filha ficar imediatamente alerta.
O que tem o Miguel? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Você sabe muito bem o que tem, disse Isabel, colocando o celular na mesa com a foto que Conceição tinha mandado. Quer nos explicar isso aqui? Quando Beatriz viu a foto, sentiu o mundo desabar ao redor dela. Ali estava ela e Miguel se beijando no posto de gasolina, flagrados no momento mais íntimo, expostos para qualquer um ver. Seu primeiro instinto foi negar, inventar uma desculpa, mas quando olhou para os rostos furiosos dos pais, percebeu que não adiantava mentir. Eu posso explicar, disse ela numa voz que saiu mais fraca do que queria. Não há explicação para isso, Beatriz, explodiu Antônio. Você está se relacionando com um funcionário, com um motorista da família. Você tem noção do que isso significa? Isabel estava chorando de raiva e decepção. Como você pôde fazer isso conosco? Como pôde manchar o nome da família dessa forma? Beatriz sentiu a raiva crescer dentro dela. Estava cansada de viver para agradar os outros, cansada de ter que esconder o que sentia, cansada de ser julgada por escolhas que eram só dela. Eu não fiz nada de errado, disse ela, se levantando da mesa. Eu me apaixonei por um homem bom, trabalhador, honesto. Qual é o problema nisso? O problema é que ele é o motorista, gritou Antônio. Ele é um funcionário, Beatriz. Vocês não são do mesmo nível social. E daí se ele é motorista? Retrucou Beatriz, com a voz subindo. E isso faz dele menos pessoa? Faz dele menos digno de amor? Miguel é mais homem do que qualquer um desses ricaços que vocês ficam empurrando para mim. Antônio ficou vermelho de raiva. Você perdeu completamente o juízo. Esse homem se aproveitou da posição dele, da confiança que depositamos nele. Ninguém se aproveitou de ninguém, gritou Beatriz. Eu me apaixonei por ele, ele se apaixonou por mim. É amor de verdade, não esses relacionamentos falsos que vocês querem que eu tenha. Isabel estava soluçando agora. Beatriz, você não entende as consequências disso. Pensa no que as pessoas vão falar, pensa na empresa, pensa na nossa reputação. Eu não me importo com o que as pessoas vão falar, disse Beatriz, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu me importo em ser feliz. Eu me importo em estar com alguém que me ama de verdade, não pelo meu dinheiro ou pelo meu sobrenome. Antônio bateu o punho na mesa. Isso vai parar agora. Amanhã mesmo eu demito esse homem e você nunca mais vai vê-lo. Você não vai fazer isso, disse Beatriz, se colocando entre o pai e a porta. Você não vai demitir o Miguel por causa disso. Eu vou fazer o que for necessário para proteger esta família, gritou Antônio. E você vai parar com essa loucura agora mesmo. Não vou parar, retrucou ela. Eu amo o Miguel e ele me ama. A gente quer ficar juntos. Isabel tentou uma abordagem diferente, mais emocional. Beatriz, minha filha, você não está pensando direito. Esse homem deve estar atrás do seu dinheiro, da sua posição. Homens como ele sabem como manipular mulheres como você. Beatriz sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Mulheres como eu? O que isso quer dizer? Mulheres ricas, solitárias, carentes, disse Isabel sem filtro. Ele deve ter visto uma oportunidade e aproveitou. Como vocês podem falar isso? Disse Beatriz incrédula. Vocês nem conhecem o Miguel de verdade. Ele é um pai dedicado, um homem honesto que trabalha duro para sustentar a filha. Ele nunca me pediu nada, nunca se aproveitou de mim. Claro que não pediu, disse Antônio com sarcasmo. Ele é esperto demais para isso. Ele sabe que se jogar direitinho pode conseguir muito mais do que apenas um salário. Vocês estão sendo cruéis e injustos, chorou Beatriz. Miguel é um homem bom e eu vou lutar por ele. Não vai lutar nada, disse Antônio com autoridade. Você vai terminar essa palhaçada agora mesmo ou vai ter que escolher entre ele e esta família. O ultimato foi dado de forma clara e direta. Antônio estava usando a arma mais poderosa que tinha, a possibilidade de deserdar a filha, de cortá-la completamente da família e da herança. Então eu escolho ele, disse Beatriz sem hesitar, mesmo com o coração partido. Se vocês não conseguem aceitar o homem que eu amo, se vocês preferem a opinião dos outros à minha felicidade, então eu escolho uma vida simples, com amor verdadeiro,
do que uma vida rica sem amor nenhum. Antônio e Isabel ficaram em choque. Não esperavam que a filha fosse tão longe, que escolhesse um funcionário em vez da família. Você tem até amanhã para mudar de ideia, disse Antônio numa voz gelada. Ou termina com esse homem e volta à razão, ou sai desta casa e não volta nunca mais. Beatriz olhou para os pais com o coração despedaçado, mas com a determinação ainda firme. Então eu acho que vou ter que arrumar minhas coisas, disse ela, saindo da sala e deixando os pais em estado de choque total. Naquela noite, Beatriz ligou para Miguel e contou tudo o que tinha acontecido. Ele ficou devastado, não só pela descoberta, mas por saber que ela tinha perdido a família por causa dele. Beatriz, você não pode fazer isso, disse ele. Você não pode abrir mão de tudo por minha causa. Eu não estou abrindo mão de tudo, disse ela. Estou escolhendo o que é mais importante para mim. E você é mais importante que qualquer dinheiro ou aprovação familiar. Na manhã seguinte, Antônio chegou no escritório com um plano bem definido. Não ia simplesmente demitir Miguel. Isso seria muito óbvio e poderia criar problemas trabalhistas. Em vez disso, ia usar uma estratégia mais sutil e eficaz. Mandou chamar Miguel para uma conversa particular na sala de reuniões, longe dos outros funcionários. Miguel chegou sem desconfiar de nada, pensando que talvez fosse alguma mudança na agenda de Beatriz ou alguma instrução especial sobre segurança. Quando entrou na sala e viu a expressão no rosto de Antônio, soube imediatamente que alguma coisa estava muito errada. Sente-se, Miguel, disse Antônio num tom que não deixava margem para discussão. Senhor Antônio, aconteceu alguma coisa? Perguntou Miguel, tentando manter a calma mesmo sentindo o coração disparar. Antônio colocou uma pasta sobre a mesa e abriu devagar, como se estivesse saboreando o momento. Aconteceu sim, Miguel. Aconteceu que descobri que você se esqueceu completamente do seu lugar nesta casa. Miguel engoliu em seco. Sabia exatamente do que Antônio estava falando, mas decidiu tentar manter a dignidade. Senhor, eu sempre respeitei minha posição aqui. Respeitou? Disse Antônio com uma risada amarga. Chamar de respeito se envolver romanticamente com minha filha? Aproveitar-se da confiança que depositei em você? Eu nunca me aproveitei da Beatriz, disse Miguel, sentindo a raiva crescer. O que aconteceu entre nós foi real, foi amor de verdade. Antônio bateu a mão na mesa. Amor? Você acha que eu sou idiota, Miguel? Um homem na sua situação, com as suas necessidades financeiras e uma herdeira milionária? Isso não é amor, isso é oportunismo. Miguel se levantou da cadeira ofendido. O senhor não tem o direito de falar assim. Eu amo a Beatriz e ela me ama. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Não tem? Disse Antônio, abrindo a pasta e tirando um envelope. Então vamos testar essa teoria. Aqui tem 75 mil euros em dinheiro. É seu, sem nenhuma condição, exceto uma. Você some da vida da minha filha e nunca mais volta. Quando Miguel viu o dinheiro, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era mais dinheiro do que ele ganhava em 5 anos, o suficiente para quitar todas as dívidas que ainda tinha, para dar uma vida melhor para Carolina, para recomeçar em outro lugar sem se preocupar com contas no final do mês. Por um momento terrível ele hesitou. Antônio percebeu a hesitação e sorriu com satisfação. Está vendo? Eu sabia que era só questão de preço. 75 mil euros, Miguel. Pensa no que você pode fazer com esse dinheiro. Pensa na sua filha, no futuro que pode dar para ela. Miguel olhou para o dinheiro e depois para Antônio, sentindo-se sujo só de estar naquela situação. E se eu não aceitar? Perguntou Miguel, mesmo sabendo que já estava perdido. Se você não aceitar, eu vou tornar sua vida um inferno, disse Antônio sem rodeios. Vou me certificar de que você nunca mais consiga emprego em Porto, vou espalhar que você se aproveitou da minha filha, vou destruir sua reputação. E quanto à sua filha, seria uma pena se a escola dela soubesse que o pai dela é um aproveitador. A menção a Carolina foi a gota d'água. Miguel sentiu uma raiva homicida, mas sabia que não podia fazer nada contra um homem como Antônio. O senhor é um monstro, disse ele numa voz baixa e perigosa. Eu sou um pai protegendo sua filha, replicou Antônio.
E você é exatamente o que pensei desde o início. Um homem disposto a se vender pelo preço certo. Miguel pegou o envelope com as mãos tremendo, não de ganância, mas de humilhação. Eu aceito o dinheiro, disse ele, mas não é pelo que o senhor está pensando. É porque preciso proteger minha filha de homens como o senhor. Antônio sorriu vitorioso. Não me importa qual é sua motivação. O importante é que você aceita. Amanhã você não volta mais aqui e nunca mais vai procurar minha filha. Quando Miguel saiu do escritório com o envelope na mão, sentiu-se como o homem mais sujo do mundo. Sabia que Beatriz ia ficar arrasada, ia se sentir traída, mas também sabia que não tinha escolha. Antônio tinha poder suficiente para destruir não só ele, mas Carolina também, e isso ele não podia permitir. Naquela tarde, quando Beatriz ligou para saber como tinha sido o dia dele, Miguel não conseguiu contar o que tinha acontecido. Disse que estava tudo normal, que tinham conversado sobre horários, mas Beatriz percebeu que alguma coisa estava diferente na voz dele, uma tristeza que ele estava tentando esconder. Durante 3 dias, Miguel agonizou com a decisão. Olhava para o dinheiro escondido no armário e se sentia cada vez pior. Sabia que tinha que contar para Beatriz o que estava acontecendo, mas também sabia que se contasse, ela ia querer lutar contra o pai, e isso só ia piorar as coisas para todos. Foi Carolina que, sem saber, ajudou ele a tomar a decisão final. Numa noite, ela perguntou por que ele estava tão triste ultimamente, por que não falava mais da Beatriz. Papai, você brigou com a Beatriz? Perguntou ela com aquela inocência de criança. Por que você fica triste quando não fala dela? Miguel olhou para a filha e percebeu que não podia mais viver naquela mentira. No dia seguinte, ele ligou para Beatriz e pediu para se encontrarem. Escolheu um café pequeno longe do centro, onde ninguém conhecido ia vê-los. Quando Beatriz chegou e viu a expressão no rosto dele, soube imediatamente que alguma coisa terrível tinha acontecido. Miguel, o que foi? Você está com uma cara horrível, disse ela, se sentando à mesa. Miguel não conseguia olhar nos olhos dela, ficava mexendo na xícara de café sem beber. Beatriz, a gente precisa terminar, disse ele de uma vez, como se arrancar um band-aid. O quê? Disse ela, achando que tinha ouvido errado. Eu disse que a gente precisa terminar, isso aqui não pode continuar. Beatriz sentiu o mundo desabar ao redor dela. Mas por quê? O que aconteceu? Ainda ontem você estava dizendo que me amava. Miguel finalmente olhou para ela, e Beatriz viu uma dor nos olhos dele que espelhava a dela. Eu ainda amo você, mas às vezes o amor não é suficiente. Isso é conversa do meu pai, não é? Disse ela, percebendo a verdade. O que ele fez? O que ele disse para você? Miguel tentou mentir. Disse que tinha percebido sozinho que eles não tinham futuro, que a diferença social era grande demais. Mas Beatriz conhecia ele bem demais para acreditar naquelas palavras. Miguel, me conta a verdade. O que meu pai fez? Quando ele contou sobre o dinheiro, sobre as ameaças, Beatriz sentiu uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Você pegou o dinheiro? Perguntou ela numa voz que saiu como um sussurro. Miguel acenou que sim com a cabeça, incapaz de falar. Então era isso que eu valia para você? 75 mil euros? Não é assim, Beatriz, disse ele desesperado. Eu peguei o dinheiro para proteger a Carolina, para proteger você também. Seu pai ia destruir a gente. Eu podia ter me defendido, gritou ela, sem se importar que outras pessoas no café estavam olhando. A gente podia ter lutado juntos, mas você preferiu pegar o dinheiro e fugir. Miguel tentou explicar, mas Beatriz já estava se levantando da mesa. Eu pensei que você fosse diferente, disse ela com lágrimas nos olhos. Pensei que você me amasse de verdade. Mas no final você é igual a todos os outros. Tem um preço. Quando Beatriz saiu do café correndo, Miguel ficou sozinho com o peso da decisão que tinha tomado. Sabia que tinha perdido o amor da vida dele, mas também sabia que tinha protegido as 2 pessoas que mais amava no mundo, Carolina e a própria Beatriz, mesmo que ela não conseguisse entender isso naquele momento. 2 semanas se passaram desde a separação, e tanto Beatriz quanto Miguel estavam destruídos.
Beatriz tinha voltado para a mansão dos pais, mas estava como um fantasma pela casa. Não falava com ninguém, mal comia, passava os dias trancada no quarto ou trabalhando obsessivamente no escritório. Antônio e Isabel achavam que ela ia superar logo, que era só uma paixonite que passa com o tempo, mas estavam começando a se preocupar com o estado dela. Miguel também não estava bem. Tinha arrumado outro emprego como motorista para uma empresa menor, ganhava menos dinheiro. Mas pelo menos estava longe dos Tavares. O dinheiro de Antônio estava guardado numa conta separada. Ele não tinha tocado nenhum centavo, não conseguia usar aquele dinheiro sujo. Carolina percebia que o pai estava diferente, mais calado, mais triste, e perguntava constantemente sobre Beatriz. Quando a Beatriz vai vir nos visitar de novo, papai? Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Beatriz estava voltando de uma reunião de trabalho quando aconteceu o acidente. Um caminhão perdeu o freio numa descida e colidiu com o carro dela numa velocidade impressionante. O motorista que Antônio tinha contratado para substituir Miguel morreu na hora. E Beatriz foi levada para o hospital em estado grave, inconsciente, com ferimentos sérios na cabeça e no corpo. A notícia se espalhou rapidamente. Antônio e Isabel correram para o hospital desesperados e encontraram os médicos com expressões preocupadas. Ela está estável por enquanto, disse o médico, mas os próximos dias são críticos. Ela sofreu um traumatismo craniano e ainda não sabemos a extensão dos danos. Os pais de Beatriz ficaram em choque, se culpando por tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Quem contou a notícia para Miguel foi um colega do trabalho anterior que ainda tinha contato com alguns funcionários dos Tavares. Miguel estava em casa, ajudando Carolina com a lição quando recebeu a ligação. Quando ouviu sobre o acidente, sentiu como se o mundo tivesse parado. Como ela está? Onde ela está internada? Perguntou desesperado, já pegando as chaves do carro. Papai, o que aconteceu? Perguntou Carolina, vendo o desespero do pai. A Beatriz se machucou, amor. Ela está no hospital, disse Miguel, tentando manter a calma para não assustar a filha. Eu preciso ir ver ela. Eu vou com você, disse Carolina imediatamente. Ela precisa saber que a gente está aqui. Miguel olhou para a filha e viu nos olhos dela a mesma preocupação genuína que ele estava sentindo. Quando Miguel chegou no hospital com Carolina, encontrou Antônio e Isabel na sala de espera, claramente arrasados. No primeiro momento, Antônio ficou furioso ao vê-lo. O que você está fazendo aqui? Perguntou num tom agressivo. Como soube do acidente? Eu amo a sua filha, disse Miguel simplesmente. Não importa o que aconteceu entre a gente, eu preciso saber como ela está. Isabel olhou para Miguel e viu no rosto dele um desespero que espelhava o dela própria. Viu Carolina segurando a mão do pai, também preocupada, e sentiu uma pontada de culpa. Ela ainda não acordou, disse Isabel numa voz cansada. Os médicos não sabem quando ela vai acordar ou se... Ela não conseguiu terminar a frase, mas Miguel entendeu o que ela não conseguia dizer. Posso vê-la? Perguntou Miguel numa voz baixa. Antônio ia negar, mas Isabel colocou a mão no braço do marido. Deixa ele ver, disse ela. Se ela não melhorar, pelo menos ela vai saber que todas as pessoas que amam ela estavam aqui. Antônio olhou para a esposa surpreso, mas não protestou. Quando Miguel entrou no quarto e viu Beatriz ligada aos aparelhos, pálida, imóvel, sentiu as pernas bambearem. Ela parecia tão frágil, tão pequena naquela cama de hospital. Ele se aproximou devagar, pegou a mão dela e começou a chorar como não chorava desde a morte da primeira esposa. Desculpa, Beatriz, sussurrou ele. Desculpa por tudo. Eu não devia ter aceito aquele dinheiro. Não devia ter te deixado. Eu fui um covarde. Carolina ficou na porta observando o pai falar com Beatriz, e mesmo sendo uma criança, entendia que aquela situação era muito séria. Papai, ela pode nos ouvir? Perguntou ela baixinho. Os médicos dizem que às vezes sim, respondeu Miguel. Carolina se aproximou da cama e pegou a outra mão de Beatriz. Beatriz, você precisa acordar. O papai está muito triste sem você, e eu também estou com saudade.
Antônio e Isabel observavam a cena do corredor, vendo como Miguel e Carolina se comportavam com Beatriz. Não era o comportamento de alguém interesseiro, era o comportamento de pessoas que realmente amavam ela. Antônio começou a questionar se tinha julgado Miguel de forma errada, se tinha sido cruel demais. Miguel passou a noite inteira no hospital, só saindo para levar Carolina para casa e voltar correndo. Nos 3 dias seguintes, ele praticamente morou na sala de espera, revezando com os pais de Beatriz nas visitas. Durante esse tempo, ele e Antônio tiveram longas conversas, onde Miguel explicou sua versão dos fatos, falou sobre como realmente amava Beatriz, sobre como tinha pegado o dinheiro não por ganância, mas por medo do que Antônio podia fazer com Carolina. "Eu julguei você mal", admitiu Antônio numa dessas conversas. "Pensei que você estava atrás do dinheiro dela, mas vendo você aqui, vendo como você se importa, eu entendi que estava errado." Isabel também começou a ver Miguel com outros olhos, especialmente quando viu como Carolina falava com carinho de Beatriz, como era educada e doce apesar de todas as dificuldades que tinha passado na vida. No 4º dia, quando Miguel estava segurando a mão de Beatriz e contando sobre como Carolina tinha feito um desenho para ela no hospital, ele sentiu os dedos dela se mexerem levemente. "Beatriz? Beatriz, você pode me ouvir?" disse ele desesperado. Ela abriu os olhos devagar, confusa, tentando focar o olhar. "Miguel?" disse ela numa voz fraca. "Você está aqui?" "Estou aqui, amor", disse ele chorando de alívio. "Estou aqui e nunca mais vou sair do seu lado." Beatriz tentou sorrir, ainda meio zonza por causa dos medicamentos. Você me perdoa? Por ter duvidado de você?" Miguel beijou a mão dela com delicadeza. "Eu é que preciso do seu perdão. Eu fui um idiota, um covarde. Devia ter lutado por você." Quando Antônio e Isabel entraram no quarto e viram Beatriz acordada, sentiram um alívio imenso. Mas o que mais os impressionou foi ver como ela olhava para Miguel, como segurava a mão dele como se fosse uma âncora. Era impossível negar que o que existia entre eles era amor verdadeiro. "Mãe e pai", disse Beatriz com dificuldade, "eu amo o Miguel, e se vocês me amam de verdade, vocês vão aceitar isso." Antônio se aproximou da cama, olhou para Miguel e depois para a filha. "Se ele te faz feliz", disse ele com dificuldade, "se ele realmente te ama como parece amar, então talvez a gente possa conversar." Era o primeiro sinal de que as coisas podiam mudar, de que talvez existisse esperança para eles. A recuperação de Beatriz foi lenta, mas constante. Ela ficou 2 semanas no hospital e durante todo esse tempo, Miguel esteve ao lado dela, cuidando, conversando, ajudando na fisioterapia. Antônio e Isabel observavam tudo aquilo e começaram a entender que tinham estado errados sobre Miguel. Viam como ele era atencioso, como conhecia os gostos de Beatriz, como a fazia rir mesmo quando ela estava com dor. Era impossível fingir aquele tipo de cuidado, aquele tipo de amor. Carolina visitava Beatriz todos os dias depois da escola. A menina levava desenhos que fazia na aula, contava sobre as amigas, sobre as lições. Beatriz adorava essas visitas. Dizia que Carolina era o melhor remédio que podia ter. Isabel ficava emocionada vendo a interação entre elas, percebendo como Carolina tratava Beatriz com carinho genuíno, não como a herdeira rica, mas como alguém especial na vida dela. Uma tarde, quando Beatriz já estava melhor e podia receber mais visitas, Carolina fez uma pergunta que mudou tudo. "Vovô Antônio", disse ela para Antônio, que tinha ficado surpreso e emocionado quando a menina começou a chamá-lo assim. "Quando a Beatriz sair do hospital, ela vai morar com a gente, porque ela e o papai se amam, né?" Antônio olhou para a neta que tinha ganhado sem esperar e sentiu o coração apertar. Como podia negar a felicidade para aquela criança doce, para o homem que claramente amava sua filha, e para a própria filha? "Carolina", disse Antônio se agachando na altura dela, "o que você acha de tudo isso? Você gostaria que a Beatriz fizesse parte da nossa família?" A menina sorriu com aquele sorriso puro de criança.
Eu adoraria, vovô. A Beatriz é muito legal, ela brinca comigo, me ajuda com a lição e faz o papai ficar feliz. Quando ela está perto, o papai sorri de verdade. Foi nesse momento que Antônio entendeu completamente o que estava acontecendo. Não era só um romance entre Beatriz e Miguel, era a formação de uma família verdadeira. Carolina já via Beatriz como uma figura materna. Miguel claramente amava as duas mulheres da vida dele, e Beatriz tinha encontrado não só o amor, mas também a filha que sempre quis ter. No dia em que Beatriz teve alta do hospital, Antônio tomou uma decisão que surpreendeu todo mundo. Chamou Miguel para uma conversa particular e devolveu o envelope com os 75 mil euros. Este dinheiro nunca devia ter existido, disse ele. Foi um erro meu, uma tentativa covarde de controlar a vida da minha filha. Eu quero que você pegue esse dinheiro, mas não como pagamento para sair da vida dela. Quero que use para começar uma vida nova com ela. Miguel ficou emocionado, mas recusou o dinheiro. Senhor Antônio, eu agradeço, mas não posso aceitar. Quero construir uma vida com Beatriz com o meu próprio trabalho, com minha própria dignidade. Antônio sorriu, finalmente entendendo por que a filha tinha se apaixonado por aquele homem. Então, pelo menos me deixa te ajudar de outra forma. Que tal um emprego melhor na empresa? Não por ser namorado da minha filha, mas porque você é competente e merece uma oportunidade. Beatriz ficou radiante quando soube da conversa entre o pai e Miguel. Sentia que finalmente a família estava se unindo, que os preconceitos estavam sendo deixados de lado em favor do amor e da felicidade. Miguel começou a trabalhar no departamento de logística da empresa, ganhando mais dinheiro e tendo a oportunidade de crescer profissionalmente. Não era favor, era reconhecimento do seu valor. Isabel também mudou completamente sua atitude em relação a Miguel e Carolina. Descobriu que gostava de ter uma neta para mimar. Levava Carolina para passear. Comprava roupas para ela. Ajudava com a escola. Miguel ficava emocionado, vendo como Carolina estava ganhando a voz que nunca tinha tido, como estava sendo acolhida pela família de Beatriz. Nos meses que se seguiram, eles construíram uma rotina familiar que funcionava perfeitamente. Miguel e Carolina jantavam na mansão pelo menos 3 vezes por semana. Antônio ensinava a neta a jogar xadrez. Isabel e Beatriz planejavam atividades para fazer com Carolina nos fins de semana. Era uma família diferente do convencional, mas era uma família unida pelo amor. Miguel se destacou rapidamente no novo trabalho, mostrando que tinha capacidade para muito mais do que apenas dirigir. Antônio ficou impressionado com a inteligência dele para negócios, com as ideias que apresentava, com a dedicação ao trabalho. Em menos de 6 meses, Miguel foi promovido para supervisor, e Antônio começou a falar sobre fazer dele sócio minoritário na empresa. Você tem certeza de que não vai se arrepender? Perguntou Isabel para Antônio numa noite, quando estavam vendo Beatriz, Miguel e Carolina brincando no jardim. Nunca tive tanta certeza de uma coisa na vida, respondeu ele. Olha para nossa filha, Isabel. Quando foi a última vez que você viu ela tão feliz? E Carolina, aquela menina trouxe uma alegria para esta casa que eu nem sabia que estava faltando. Isabel concordou, vendo como a casa tinha ficado mais viva, mais calorosa com a presença de Miguel e Carolina. Acho que a gente aprendeu que família não é só sangue, disse ela. É amor, cuidado, estar presente. E eles são família, não importa de onde vieram. Era a aceitação completa, sem reservas, do relacionamento da filha. 1 ano depois do acidente, Miguel decidiu que era hora de oficializar o que todos já sabiam, que ele e Beatriz eram uma família, mas queria fazer o pedido de casamento de uma forma especial, envolvendo todas as pessoas que amava. Numa tarde de domingo, quando estavam todos reunidos na mansão para o almoço semanal que tinha virado tradição, Miguel pediu a atenção de todos. Antes de qualquer coisa, disse ele olhando para Antônio e Isabel, eu quero pedir formalmente a mão da Beatriz em casamento. Sei que não fizemos as coisas na ordem tradicional, mas quero fazer isso direito agora. Antônio sorriu emocionado e apertou a mão de Miguel. Você tem minha bênção, filho. Vocês têm minha bênção. O fato de Antônio tê-lo chamado de filho pela primeira vez fez Miguel engasgar de emoção.
Mas a surpresa maior veio quando Miguel se ajoelhou na frente de Carolina antes de se ajoelhar para Beatriz. Carolina, disse ele, tirando uma pequena pulseira do bolso, você me dá licença para pedir a Beatriz em casamento? E você quer ser minha dama de honra? A menina gritou de alegria, pulou no pescoço do pai e disse que sim para tudo. Era importante para Miguel que Carolina se sentisse parte daquele momento, não apenas uma espectadora. Quando finalmente se ajoelhou para Beatriz com o anel que tinha escolhido com tanto cuidado, não o mais caro, mas o mais bonito, o que mais combinava com ela, as palavras saíram direto do coração. Beatriz, você salvou minha vida e da Carolina de todas as formas possíveis. Você nos ensinou que amor verdadeiro existe, que família pode ser construída, não apenas herdada. Quer se casar comigo? O casamento foi exatamente como Beatriz sempre tinha sonhado, pequeno, íntimo, com as pessoas que realmente importavam. Carolina foi a dama de honra mais orgulhosa do mundo, usando um vestido rosa que Isabel tinha escolhido especialmente para ela. Antônio conduziu Beatriz até o altar e, quando entregou a mão dela para Miguel, sussurrou, cuida bem da minha menina. Com a minha vida, respondeu Miguel, e Antônio soube que ele estava falando sério. A lua de mel foi a primeira viagem de Miguel para fora de Portugal. Beatriz fez questão de levá-lo para conhecer lugares que sempre quis ver, mas desta vez não como motorista, e sim como marido dela. Carolina ficou com os avós, que a mimaram tanto durante aquela semana que ela quase não queria que os pais voltassem. 3 meses depois do casamento, Beatriz descobriu que estava grávida. Quando contou para Miguel, ele a pegou no colo e rodou com ela pela casa, rindo e chorando ao mesmo tempo. Carolina vai ter um irmãozinho ou irmãzinha, disse ele eufórico. A reação de Carolina foi ainda melhor. Ela imediatamente começou a fazer planos para ensinar tudo para o bebê, desde como amarrar o sapato até como desenhar flores. Antônio e Isabel ficaram radiantes com a notícia de que iam ser avós de verdade. Isabel começou a tricotar roupinhas para o bebê. Antônio começou a reformar um dos quartos da mansão para ser o quarto da criança quando eles fossem visitá-los. Era uma alegria contagiante que tomou conta de toda a família. Miguel prosperou na empresa, provando que Antônio tinha feito a escolha certa ao dar uma oportunidade para ele. Em 2 anos, ele se tornou sócio minoritário, não por ser genro, mas por mérito próprio. Continuava humilde, trabalhador, mas agora tinha a confiança de quem sabia o próprio valor. Beatriz estava orgulhosa do marido, da forma como ele tinha crescido profissionalmente, sem perder a essência. O filho deles nasceu numa manhã de primavera, um menino saudável que tinha os olhos da mãe e o sorriso do pai. Carolina estava encantada com o irmãozinho, ajudava em tudo, queria segurá-lo o tempo todo. Antônio e Isabel se derreteram quando viram o neto pela primeira vez, finalmente entendendo que família não tem a ver com dinheiro ou status social, tem a ver com amor. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Miguel para Beatriz numa noite, quando estavam no quarto olhando o bebê dormir, com Carolina dormindo na cama ao lado porque queria ficar perto do irmão. Me arrependo de ter demorado tanto para entender que o amor verdadeiro estava bem na minha frente, respondeu ela beijando o marido. E você? Eu me arrependo de ter duvidado que alguém como você pudesse me amar de verdade, disse ele. Mas não me arrependo de mais nada. Esta vida, esta família que a gente construiu, é tudo o que eu sempre quis. Ali estavam eles, uma família que começou com um trabalho de motorista, cresceu com um amor proibido, sobreviveu aos preconceitos e às tentativas de separação, e se transformou numa família unida, feliz, completa. Beatriz tinha encontrado o amor verdadeiro. Miguel tinha encontrado uma nova chance de ser feliz. Carolina tinha ganhado uma mãe e avós amorosos. E Antônio e Isabel tinham aprendido que o que realmente importa na vida não é a conta bancária de quem amamos, mas o tamanho do coração dessa pessoa. O amor tinha vencido todas as barreiras, e eles sabiam que, juntos, podiam enfrentar qualquer coisa que a vida trouxesse pela frente. E assim termina a nossa história de hoje, queridos ouvintes.
Esta história nos ensina que o amor verdadeiro não conhece classes sociais, não se importa com contas bancárias, não liga para opiniões alheias. O amor verdadeiro se constrói no dia a dia, no cuidado, no respeito, na forma como tratamos as pessoas que amamos. Beatriz e Miguel nos mostram que vale a pena lutar por quem amamos, que família pode ser construída com amor e dedicação. Muito obrigado por acompanharem mais uma história aqui no Fio de Esperança. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com quem vocês amam. E deixem nos comentários suas opiniões, elas são muito importantes para nós. E lembrem-se, o amor sempre vence quando é verdadeiro. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Até a próxima história.